Olá pessoal, como vão todos e todas? Espero que esteja todo mundo bem. Nesse dia, né, final de semana, chuvoso, né, mas uma chuva maravilhosa, bom para descansar, né, assistir um filme e ficar quietinho no sofá da nossa casa. Mas aqui estamos, né, nessa manhã para falarmos sobre algo bem interessante, né, que no vídeo passado nós falamos sobre a necessidade, né, de quando detectarmos alguma violência, quando percebermos alguma violência com nossos idosos, qual é a nossa atitude. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre qual deve ser a nossa atitude. Bem, queridos, a primeira atitude que nós devemos ter é ter provas, né? Provas concretas, um vídeo ou alguém, uma outra pessoa que possa presenciar esse fato junto conosco. E aí, ao termos essa prova, nós devemos ir nos órgãos competentes, né, que é na polícia, e fazer essa denúncia. Se for uma questão familiar, nós devemos primeiro tentar resolver na família. Por exemplo, se é um familiar que está agredindo o outro, né, devemos reunir a família, parar para observar, falar do assunto, tentar resolver em família. E se for uma questão profissional, né, primeiro a gente também deve conversar com o profissional e ver, explicar o que está acontecendo, conversar sobre o assunto e logo em seguida procurar o órgão competente para denunciar, né, essa pessoa que está causando esse maus-trato com esse idoso. Independente de qualquer coisa, precisamos preservar, né, a integridade física, moral, psicológica dos nossos idosos. E acreditem, eles se sentem, muitas vezes eles se sentem desprotegidos, principalmente quando eles ficam à mercê de terceiros. Então, assim, nós precisamos estar atentos, né, com nossos idosos, para que nós possamos realizar os nossos cuidados da melhor maneira possível. E você, cuidador, e você familiar que ainda não teve contato com o Estatuto do Idoso, eu aconselho que vocês venham adentrar esse assunto, estudar um pouco sobre os mesmos, para que você possa realizar o seu trabalho, o seu cuidado de maneira, sabe, respeitosa, humanizada, de maneira que possa ter paciência. Um dos fatores muito importantes que eu acho, muito importante para que nós venhamos cuidar de outras pessoas, seja idoso, seja criança, seja quem for, a paciência, né? Buscar essa paciência para que a gente venha estar realizando esses cuidados. Porque muitas vezes essa pessoa ela fica exigente devido à própria doença. Essa pessoa fica um pouco aborrecido, fica um pouco violento, né, que é o caso de algumas patologias que traz assim violência. Então a gente precisa lidar com toda essa situação de maneira humanizada, de maneira que possamos fazer tudo, né, sem utilizarmos violência, sem maltratarmos os nossos idosos de alguma forma. Seja verbal, seja psicologicamente, seja fisicamente, nós precisamos ter esse cuidado, tá certo? Por enquanto é só, continuaremos falando mais sobre o assunto e nos nossos próximos vídeos, mas eu gostaria que você pensasse, né, como tem sido o seu cuidado com o seu idoso, né? Como você tem agido? Será que em algum momento você tem usado palavras, você tem usado atitudes de violência? Porque muitas vezes a violência ela acontece de maneira que às vezes o violentador ele nem percebe,
Entendeu? E é numa palavra, é numa atitude, é num gesto que às vezes a gente vai estar violentando o nosso próximo, tá certo? Por enquanto é só. Bom dia para vocês e bom restante de final de semana.